Meus amigos, que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. Uma alegria poder abraçar a comunidade da internet e montar aqui uma palestra para vocês, trazer uma palestra para vocês, que é sobre os 134 anos do nosso querido Grupo Espírita Regeneração, fundado por Dr. Bezerra no dia 18 de fevereiro de 1891. O que é interessante é que, na semana passada, no dia 18 de fevereiro, precisamente, numa terça-feira às 19 horas, nós tivemos lá no querido grupo apresentando essa palestra, que tem como título, né, Regeneração e Bezerra de Menezes. No fundo, eu quero falar de regeneração, do código da regeneração, da mensagem da regeneração, da lei da regeneração, né? Que vem, antes de tudo, do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. E qual é o papel de Bezerra de Menezes nesse código da regeneração? Ele passa a ser, então, o apóstolo da regeneração, né? O missionário da regeneração. Então, sem mais delongas, vamos para o nosso tema, né? Bezerra de Menezes, ele funda o Grupo Espírita Regeneração com a ideia de trazer uma espécie de núcleo, ou pré-anunciando o mundo de regeneração, como se a gente vivesse dentro do regeneração um modelo, né, para entendermos ou já começarmos a vivenciar o que seria o mundo de regeneração. Então, seria um núcleo antecedente do mundo de regeneração dentro do mundo de prova e expiação. Essa é a mensagem que pretendemos passar para vocês, né? Então, nós vamos abordar aqui alguns temas interessantes, né? Bezerra de Menezes, o precursor da nova era. Jesus, foco de regeneração e vida. Jesus é a convocação dos apóstolos em todos os tempos. Bezerra de Menezes é a obra da regeneração. A queda espiritual, a caminhada evolutiva, a encarnação, expiação e regeneração. O inferno, segundo a cosmogonia católica e a cosmogonia espírita. As transformações planetárias, a nova era, o juízo final, a igreja e o materialismo, né, que tanto tem impedido a ideia do mundo de regeneração, né, do mundo evoluído. A bandeira, a fé raciocinada, a bandeira do espiritismo é a pleiade do espírito de verdade. E o feedback da obra de regeneração, 137 anos, 134 anos. Por quê? Porque o Regeneração faz 134 anos. Mas ele começa a sua mensagem de regeneração ao mundo em 1887. O Regeneração surge depois que ele começa o seu apostolado de regeneração, para que seja algo prático daquilo que era a missão dele, né? Que é trabalhar para formar um mundo de regeneração. Muito bem. Então, vamos para a nossa primeira parte, né? Bezerra de Menezes, um precursor da nova era, que é a era do mundo de regeneração. Em 1830, houve uma reunião no plano espiritual do Anjo Ismael, precisamente por volta de 9 meses antes da reencarnação do apóstolo Bezerra de Menezes, que se deu no dia 29 de agosto de 1831. Então, por volta de outubro, novembro de 1830, né, o que daria 9 meses perfeitamente para a reencarnação de Bezerra, antes dele entrar, então, formar o seu corpo físico no ventre de Dona Fabiana, né,
Nessa reunião, o anjo Ismael vai estabelecer o rumo do espiritismo no Brasil, vai falar de enviado já aqui no Brasil, e qual é o papel do Brasil e de Bezerra de Menezes na tarefa da implantação do Evangelho Redivivo para a construção do mundo de regeneração. Diz o nosso anjo Ismael, como está no livro Brasil, o Coração do Mundo: a civilização armada terá de perecer, para que os homens se amem como irmãos. Concentremos agora os nossos esforços na terra do Evangelho, para que possamos plantar no coração dos seus filhos as sementes benditas que, mais tarde, frutificarão no solo abençoado do Cruzeiro. Se as verdades devem surgir primeiramente, segundo os imperativos da lei natural, nos centros culturais do velho mundo, é na pátria do Evangelho que levamos dar vida, aplicando-os na edificação dos monumentos triunfais do Salvador. Então, da vida à doutrina espírita, que é a doutrina que vem implantar o mundo de regeneração, a regeneração entre os homens, né? Primeiramente, ela tinha de surgir na Europa. A vida é econômica, né? Lá que teve a construção das bases do cristianismo, né? Agora, dar vida, né, seria aqui no Brasil. E a tarefa, podemos dizer assim, de síntese desta vida, caberia ao nosso querido doutor Bezerra. E o anjo Ismael vai convocá-lo para isso. Repare: descerás às lutas terrestres, com o objetivo de concentrar as nossas energias no país do Cruzeiro, dirigindo-as para o alvo sagrado dos nossos esforços. São os esforços no Evangelho. Arregimentarás todos os elementos dispersos, a fim de que possamos criar o nosso núcleo, em especial a casa de Ismael, dentro dos elevados propósitos de reforma e regeneração. Se a luta vai ser grande, considera que não será menor a compensação do Senhor, que é o caminho, a verdade e a vida. Então, repare que a missão de Bezerra de Menezes é de reforma e regeneração. Então, está dentro dele, da sua missão, trabalhar para a construção da regeneração entre os homens. Agora, a regeneração vem mesmo de Jesus. Jesus é que é o foco da regeneração. E os seus enviados, os seus apóstolos, os seus trabalhadores, são instrumentos para a implantação dessa regeneração, como Bezerra de Menezes, como antes Allan Kardec, e etc. Né? Olha o que fala o doutor Bezerra, e a partir de agora só citaremos Bezerra de Menezes no seu trabalho na imprensa, que é o seu trabalho para construir um mundo de regeneração. Jesus curava os enfermos pela eficácia da virtude que de si emanava, como um foco de regeneração e vida. Curava os feridos da alma pela santidade de suas vistas, que chegavam ao coração, e da divina palavra que, como uma corrente de luz, fluía de seus lábios. Então, repare que era um foco de regeneração que saía de Jesus. É um foco de regeneração para a vida maior, para a vida em plenitude, para a vida em abundância, ou para a restauração. Então, os trabalhadores de Jesus, né, os seus colaboradores, os seus apóstolos, apanham desse foco, dessa irradiação de regeneração, como foi o caso de Bezerra de Menezes, para ajudar o Cristo na sua tarefa maior dada pelo Pai. Jesus e a convocação dos apóstolos em todos os tempos, porque em todos os tempos da humanidade os apóstolos estiveram presentes. E aqui no século XIX, a presença do 13º apóstolo, Matias Bezerra de Menezes. Né? Então, diz o próprio doutor Bezerra, felizmente Jesus não precisa dos homens para fazer vingar e florescer na terra a sublime doutrina que tem feito o progresso da humanidade, que é a doutrina da regeneração, que é a base do seu evangelho, e que há de fazer a sua regeneração. Jesus não precisa dos homens. Mas por que ele chama os homens em todos os tempos para esse trabalho? Bezerra continua: Deus não precisa do homem para fazer a obra de regeneração e do progresso humano,
serve-se dele, do homem, por amor e por misericórdia para com ele, para chamar a todos nós para o trabalho, e nós chamando para o trabalho, aprendemos a ser mentores, né? Alguém que constrói em nós mesmos a nossa regeneração e ajuda na restauração do mundo, do planeta. Bezerra de Menezes é obra de regeneração. Ele mesmo vai dizer que essa é a sua missão, a sua obra. Diz, então, antes de tudo, aqui nessa figura bacana, né, que está no Grupo Espírita Regeneração em Goiânia, aqui um beijo para essa comunidade abençoada, Bezerra vai pedir a Jesus autorização para essa sua missão de regeneração. E é concedida pelo Mestre, como nos informa o livro Brasil, o Coração do Mundo, quando o Cristo, o Espírito de Verdade, fala para ele, glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade, dizendo que ele teria a boa vontade e a paz necessária para construir essa tarefa do apostolado da regeneração. Então, ele pede e é concedido. Né? Eis porque Max, que é o pseudônimo de Bezerra de Menezes, ele usa esse pseudônimo porque ele quer falar em nome dos espíritas e não nele em particular, e mais ainda porque ele diz que Max é uma contração de Máximo, e para ele Máximo é Jesus e Allan Kardec. Diz ele, eis porque Max, mais levado pela fé do que pela ambição, mais por caridade que por orgulho, rompeu por entre as falanges dos elevados espíritos que já estavam encarnados na Terra, que entre nós abraçam o espiritismo, e tomou o alto empenho de pregar às massas da tribuna universal as verdades que constituem o nosso código de regeneração. Então, ele vai começar a pregar esse código de regeneração na tribuna universal, nos principais jornais do nosso país, né? E ele vai fazer essa pregação desde o 23 de outubro de 1887 até a sua desencarnação. Toda semana estava ele lá presente, né? São 530 artigos já resgatados, são cerca de 580 artigos, no geral, porque nós temos o do Jornal do Brasil também, em que ele vai apresentar da tribuna universal, que era a maior tribuna na época. Imagina hoje a maior rede de televisão, né? O jornal País, inclusive, era considerado o mais lido da América Latina, né? O que ele vai apresentar? Qual a missão dele? O Código de Regeneração, a lei da regeneração. E ele vai mostrar que isso é a tarefa do cristianismo. Tanto que os padres que batiam nele, que estavam em luta contra o espiritismo, ele vai, certa vez, dizer que essa é a tarefa, tanto da igreja como do espiritismo, porque é a tarefa do evangelho. Nós e ele, o padre José Alves Martins de Loreto, que tinha acabado de desencarnar em 1896, fomos cruzados de uma causa santa. Então, ele coloca aqui, a divulgação do evangelho e trabalhar para o mundo de regeneração é uma cruzada santa, né? Que é a regeneração da humanidade pelo evangelho. Mas, infelizmente, ele não reconheceu a nova revelação, que dá luz para compreender o ensino messiânico em espírito e verdade. E nós tivemos de cruzar nossas armas com as dele, sem que diminuísse, por isso, o respeito que sempre consagramos ao seu distinto caráter e à sua inquebrantável firmeza de convicção. Então, o doutor Bezerra veio com a missão do Código da Regeneração, lutar para isso, saber que isso é uma cruzada, e todos aqueles que impediram essa implantação, ele ia para a luta. Agora, a luta com ética, né? A luta com caráter, e sempre respeitando o direito do outro, né? Mas reconhecendo que o outro está se batendo contra o progresso da humanidade, né? E aí ele diz que esse é o seu dever de casa. Continuaremos ainda por hoje o nosso trabalho doméstico de divulgar o plano da regeneração,
que interessa exclusivamente, principalmente aos membros da família espírita. Em especial, cabe ao Espiritismo trabalhar para a regeneração. Concluímos o nosso artigo passado demonstrando a necessidade de organização, de união, de método, para podermos dar conta da tarefa que nos foi confiada. Então, ele diz que a ele tem uma tarefa que foi confiada, que é a da regeneração e da propagação do espiritismo. Mas, repare, ele diz que a família espírita precisa de organização, de união e de método. Organização, estatuto, né? Ficar unida a um ponto central, né? A união, que é o espírito de fraternidade, completamente diferente de uniformização, né? Mas a união pelo amor. E o método, que é a da disciplina, como diz o Emmanuel para o nosso Chico Xavier, né? Disciplina, 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 né? Seguir o código do Evangelho, não se afastar da espinha dorsal do Evangelho. E aí dar conta da sua missão primeiro, na obra de propagação do Espiritismo, porque o Espiritismo só fará efeito se ele for divulgado, né? A vulgarização do Espiritismo é importante para que todos possam saber da sua existência e ter os instrumentos devidos para a sua transformação, a sua regeneração. E aí ele conclui, e pelo Espiritismo, da regeneração da humanidade e do progresso universal. Então, pelo Espiritismo, pela nova visão do Evangelho, em espírito e verdade, é que nós vamos conseguir a tarefa de regenerar a humanidade. E agora todo esse material está à disposição dos amigos, né? O nosso querido Júlio Damasceno, da Casa de Recuperação em Bezerra de Menezes, colocou todos eles à nossa disposição. Você pode entrar, é gratuito, clicar em todos os 530 artigos liberados, mais 45 do Jornal do Brasil, que ainda não foram liberados, mas que está lá, que você pode clicar e entrar na página original do Jornal do Brasil e ter acesso a esse material, né? Poder fazer a pesquisa a mais variada, que é, podemos dizer, a maior riqueza espírita que nós temos até hoje em língua portuguesa. Bom, para ter regeneração precisava ter o erro, a queda espiritual. E o Dr. Bezerra vai explicar. O chamado pecado original, que é o erro, né? Meio ou modo de se fazer passar a verdade da queda dos espíritos e da necessidade de sua regeneração. Então, veja, por causa da queda, precisa da regeneração. E por que o espírito caiu? Porque ele errou. E isso é uma determinada verdade, a verdade da queda, né? Agora, muitos acham que todos nós temos que passar do erro para do erro chegarmos ao bem. Ele vai dizer que não é assim, né? Que o erro não pode estar no Pai, porque o próprio, em Deus, né? Porque o próprio Jesus disse, Pai, livra-nos do mal. Se Jesus diz, Pai, livra-nos do mal, é que o mal não é uma necessidade. Porque se o mal fosse uma lei, nós não... Jesus não diria, Pai, livra-nos do mal, né? Então, ele vai explicar. Não há, portanto, como pensam alguns espíritas, queda da humanidade. Isto é, que todos os espíritos criados em inocência têm de passar pelo período do mal com seus sofrimentos, para depois se regenerarem e subirem ao reino dos felizes, ao mundo dos espíritos puros. Não é assim. Você foi criado na inocência, e não no erro. Se você caiu em mundo primitivo mergulhado em erro, é porque você teve a sua queda espiritual, porque saiu do caminho da conduta divina. E agora, pela lei da reencarnação, você vai ter que se regenerar. E isso é código divino, se regenerar. Eu ainda queria lembrar aos amigos o seguinte, que nós temos na nossa página na internet, né,
uma palestra chamada Formação da Consciência e Evolução em Linha Reta. Está aqui para todos os amigos, está no nosso canal no YouTube, né? É uma palestra que eu fiz na Associação Espírita Francisco de Assis, e todos poderão aprofundar melhor esse conceito de como se evoluir em linha reta, né? Como formar a nossa consciência e depois a superconsciência sem a necessidade da obrigatoriedade do erro, né? Então, há uma palestra específica sobre isso, se assim você quiser. Muito bem. A caminhada evolutiva. Então, depois da queda, começa a caminhada pelas reencarnações sucessivas. A caminhada quase infinita, diz Bezerra, em que o peregrino encontra todos os obstáculos e perigos e aflições. É a que temos de fazer por vidas sucessivas, desde o Saara, que representa o nosso estado de atraso, até o industão moral, representando a regeneração do espírito e sua investidura de bem-aventurado. O Dr. Bezerra era muito culto, né? Então ele faz a seguinte comparação: o nosso estado de atrasado com a queda espiritual, ele chama de Saara, né? E o nosso estado evoluído, ele chama de industão moral, ou lado moral mais espiritualizado da Índia. E nós temos que fazer essa caminhada, né? Desde do ambiente árido e seco, do nosso infortúnio espiritual, até o estado de bem-aventurado, de evolução, de espiritualidade, né? De harmonia. E aqui ele começa, então, a falar da parábola do filho pródigo, né? Aqui nós temos uma pintura maravilhosa de Murilo, que está no Museu do Prado, em que ele diz assim: aos próprios que abusam de sua liberdade. Então, foi porque nós abusamos do sagrado e perigoso dom do livre-arbítrio, né? Como nos fala a obra de Rustem. Então, aqueles que abusaram da liberdade, o Pai concede misericordiosamente os séculos dos séculos para a sua regeneração. E desde que um deles abandona o mau caminho e compreende a majestade de seu destino, abre-lhe os braços e derrama sobre ele torrentes de graça. Então, você está livre para sair da casa paterna e sair desperdiçando os seus valores. Mas o próprio pai, mergulhado em amor para com o filho, faz e provoca com que ele sinta saudade e sede do paraíso, né? E diz a passagem que o filho pródigo, entrando em si, refletiu e resolveu ir para a casa do pai. E nesse exato momento o pai estava de braços abertos para receber. Começa a trajetória evolutiva, né? E ele explica que isso é uma lei. A regeneração é lei divina, logo não há penas eternas. Não tem como o filho pródigo sair da casa paterna e ficar ad infinito, né, eternamente mergulhado no mal. Primeiro, porque Deus é todo-poderoso, e ele quer salvar, né? E depois ele é todo misericordioso, ele ama, ele também quer salvar. Então ele tem o poder para salvar e tem o amor para salvar. Por causa disso, nós temos aí as condições como lei da nossa transformação. Então, volto à vida corpórea para darem provas da sinceridade de sua regeneração, nas mesmas condições em que deram de sua fraqueza moral. Então, o erro provoca uma fraqueza moral, uma falta de musculatura moral. E agora você reencarna naquele mesmo ponto para criar essa musculatura, para exercitar aquele ponto fraco, aquele espinho, aquela dificuldade, para que ali você possa estar fortalecido. E quantos são os seus erros, quantas são as suas fraquezas morais, são quantas necessidades há de você fortalecer aqueles pontos fracos, né? Então, a regeneração é fortalecimento dos pontos fracos morais nossos. Regeneração, expiação, reencarnação, expiação e regeneração. Entrega a Deus a cada um o seu destino, mas como o pai, que estremece mais pelo filho mais desgraçado, cerca este de tanta misericórdia que, embora leve muito tempo, chegar-lhe-á o dia
de reconhecer o mal que se faz, e B, curvada a dura cerviz, renunciar o negro passado e abraçar-se ao lema da regeneração. Então, o espírito pode errar. Deus dá a ele a responsabilidade do seu destino. Mas, quanto mais ele erra, mais dura fica a sua cerviz, ou a ideia da humildade, né, de abaixar a cabeça. E aí, nesse exato momento, como está lá no livro do Êxodo, no capítulo 32, versículo 9, né, aquele povo que caminhava do Egito para a terra da promissão e que estava no deserto, no Saara da vida, né, como o Dr. Bezerra colocou, era um povo de dura cerviz. Então, nesse exato momento, por enquanto que a gente não construir a humildade, não saímos daqui, não entramos pela porta da regeneração, porque foi o orgulho que nos tirou de lá. Agora, pela humildade é que nós vamos subir. Então, quanto mais a nossa resistência, mais complicada é a dor, né? Agora, quando a gente aceita Cristo, fica mais fácil carregar esse jugo. Ele mesmo disse: vinde a mim todos que se encontram aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei repouso para as vossas almas. Então, o jugo pode ser mais leve se nós encontrarmos Cristo, né? E formos através do Evangelho. Então, diz Bezerra, chega a ocasião de expiar as faltas que tantas penas causaram. E o espírito arrependido obtém da misericórdia do Pai uma nova encarnação para fazer nas mesmas condições em que delinquiu, prova eficaz de sua regeneração. Então, ele errou, tem que expiar, né? E ele vai expiar até poder se lavar e, no caso, readquirir a sua fase antes do erro, né? A sua fase de saúde, a sua fase saudável. Então, ele volta para aquele mesmo ponto, nas mesmas condições em que delinquiu. Por isso que, normalmente, a gente reencarna no mesmo grupo de espíritos afins, né? Que ali estão os nossos problemas. Então, pode acontecer de você vir como mãe, o outro vir como filho, né? Você vir como esposa, outra como esposa, depois volta, você vai ser pai, ela filha, mas repare que só muda os nomes, os títulos, as condições da parentela ou do meio social em que a gente vive, para ali a gente enfrentar a nossa fraqueza, o nosso problema. Por isso que muitas pessoas falam assim: eu nasci numa família errada, ou eu estou numa situação errada, que época em que eu vim nascer e tal. Saiba, você está no momento certo, com as pessoas certas, né? No ambiente certo. Então, aquele é o teu momento. Esse é o teu momento. Essa é a tua família, né? E essas são as dores que você precisa para fortalecer a sua fraqueza moral. Daí a necessidade para reparação ou expiação de voltar o espírito à vida corporal, sujeito às mesmas condições em que faliu, para provar sua regeneração, resistindo àquelas condições. Daí a necessidade das encarnações para o progresso dos espíritos falíveis. Agora, aqui que ele diz assim: para provar sua regeneração. Então, a reencarnação é um palco, é como um teatro, que você se apresenta perante Deus, perante os homens, perante os anjos que nos cercam e perante você mesmo, o tribunal da sua consciência. E diante desse quadro, desse tribunal de julgamento, você tem que dar prova realmente que se regenerou, né? Então, é uma obra com a ajuda da espiritualidade mais sua. Pode ter o diretor do teatro, né? Da peça teatral, mas a representação é sua, a vivência é sua. Neste caso, moléstia e morte, a misericórdia do Pai, firmada na lei, de não ser dado a ninguém retrogradar, faz que se rompam os laços que prende ao corpo àquele infeliz, para que volte a reatá-los quando estiver em melhores condições para a sua regeneração. Ainda essa é a lei. Então você reencarna para cuidar de um ponto fraco seu.
você ainda não conseguiu. Ficou velho, teve uma doença, e aí você vai desencarnar. É lei, né? Ficou velho, ficou doente, tem que desencarnar. Né? E você ainda não cumpriu aquele ponto seu, que foi o objetivo da sua encarnação. Aquele ponto seu ainda continua numa fraqueza moral. A vida, então, te dá oportunidades, né? Quanto for necessário, você reencarna nas mesmas condições, né? Até mudar de vida. Justiça e amor. Deus pune as faltas de seus filhos para bem desses mesmos filhos. Pune-os, mas dá-lhe os meios de se regenerarem, de resgatarem seu hediondo passado em vidas sucessivas. Então, guarde, né? Deus, ele pune, mas numa visão pedagógica, né? Esse punir tem um aspecto pedagógico. Logo, até a própria palavra punição, teologicamente, aqui no caso, não seria a melhor, porque o que Deus quer é a terapia da nossa transformação. Então, todas as nossas dores são para o nosso bem. Então, esqueça essa coisa de que Deus castiga. Deus não castiga. Deus nos ama e quer sempre a recuperação dos seus filhos. Esse tal sofrerá a pena do mal que fez, porém resgatará em vidas futuras todas as suas faltas, até regenerar-se e merecer a salvação. Então, quantas faltas são? Todas, sem exceção. O espírito não foi criado em erro, não foi criado em fraqueza. Então, ele tem que caminhar sempre para restaurar a sua condição de imagem e semelhança de Deus. Agora, no entanto, passaram para nós uma cosmogonia de terror, de angústia, de desespero, como a cosmogonia católica com a pena eterna do inferno, dos demônios. Mas o Espiritismo chegou na nova era para implantar uma nova era, né? num novo tempo. Os tempos são chegados em que a cosmogonia espírita é de esperança, é de fé, é de salvação. Então, o doutor Bezerra aqui vai citar um estudioso, né, um filósofo, que é o Schutz, e aqui eu só botei essa passagem para mostrar a cultura do doutor Bezerra de Menezes. Ele cita nos seus artigos mais de 400 personagens extraordinários, mostrando uma cultura invejável, e nessa cultura nós citamos aqui, no caso, o Schutz. Ele diz assim, que Schultz refere-se ao estado das almas depois da morte. Né? O que acontece com a gente depois da desencarnação? E, portanto, o arrependimento de que fala, o qual produz a cura e a regeneração das que se afastaram, das almas que se afastaram do Pai Celestial durante a vida corpórea. Derroga o princípio da Igreja, de que só se aproveita na permanência desta vida corpórea. Não é isso. Então, ele diz que depois da morte há a possibilidade do arrependimento. A Igreja diz que não, você só pode se arrepender por enquanto que está na vida corpórea. Depois já era, né? Ou você não teve pecado e vai para o céu eternamente, ou você teve pecado e aí você vai para o inferno e eternamente. Então, não é essa a ideia. No meio do caminho, em qualquer momento, encarnado ou desencarnado, você pode se arrepender. Arrepender é a palavra usada por João Batista, anunciando Jesus, né, como precursor, como era João, né, como é João o Batista. Quando ele dizia, arrependei-vos, arrependei-vos, é metanoia, é mudança de atitude mental. E essa mudança você pode fazer enquanto encarnado ou depois de desencarnado. Dr. Bezerra explica, então, essa situação horrível da pena eterna. Ao quadro horrífico de torturas sem fim que a Igreja expõe às vistas da humanidade, o Espiritismo expõe o de torturas e sofrimentos adaptados à gravidade da falta, porém extinguível desde que o pecador arrepende-se
e procura o caminho da regeneração pela prática do bem. Então, o Espiritismo abre a porta da esperança, né? Abre a porta da esperança pela fé. A igreja sufoca e diz que não há mais salvação. Imagina que dor para um espírito desencarnando em pecado, o que ele se sente, como ele se sente, né? E os seus familiares, sabendo que o seu amado não terá nunca mais salvação. É realmente um quadro horrífico. Continua, doutor Bezerra. E o que diz a cosmogonia espírita, aliando a justiça ao amor do Pai, firmando o princípio de que todas as faltas pedem punição, mas punição corretiva, em proveito do culpado, para se regenerar, assentando, em suma, a lei da salvação universal, é isso? Diz-nos maravilhas, inspira-nos sentimento de amor e de reconhecimento. Então, a gente sente um amor, um reconhecimento pelo Pai, um Pai que está baseado em justiça e amor, porque a gente vê a possibilidade de, mesmo errando, a gente poder se libertar. E que aquela punição é sempre corretiva, é sempre pedagógica e para o nosso próprio proveito. É uma terapia do bem. Seu pai estabeleceu a lei da regeneração ao ponto de não dizer eu não quero a morte do ímpio, como vieram a ensinar, no caso a igreja, que irá para o inferno sofrer penas eternas ou que morrer em pecado mortal. Como? Como que a igreja diz que nós vamos, em pecando, vamos ter uma pena eterna, né? Ora, como? Se a própria lei diz, ou o próprio pai diz, eu não quero a morte do ímpio. Ora, isso é como está em Ezequiel, no capítulo 33, versículo 11. Eu não quero a morte do pecador, e sim, ou do ímpio, e sim que ele se converta e venha a mim. Então, a vontade do Pai é da conversão, e não a da pena eterna, né? Então, como se a própria Escritura fala em que Deus não quer que o ímpio sofra eternamente, né? Como vence, então, com esta ideia do inferno eterno? Ora, se é verdade o que Roma ensina, sua moral planta o desespero na alma dos que caem e arrasta-os, por isso mesmo, a desprezarem os meios de regeneração, por entenderem que já estão perdidos. Então, é uma doutrina de desespero, né? E a pessoa, já sabendo que está em pecado, já sabendo que não tem solução para ela, ela fica completamente perdida, né? Os familiares também ficam em desespero por aquele que está fazendo a sua passagem. E aí, de desespero em desespero, quantos suicídios? É interessante que a gente vai hoje em bons hotéis, né? Olha que coisa. Nas grandes cidades, a gente vai para hospitais, bons hospitais, né? Como eu tive a oportunidade de ficar no melhor hospital no Rio de Janeiro, há pouco tempo atrás, e não ter possibilidade de janela, todas as janelas estão com grade, estão trancadas, fechadas, porque as pessoas tendo notícia das suas doenças ou da morte do seu familiar, tentam e cometiam suicídio, né? Tanto doentes como seus familiares. É uma doutrina de desespero, muito desespero, né? É um mal moral você perder toda a esperança e a fé. Continua doutor Bezerra. Não planta isso a moral espírita, muito pelo contrário, né? Ela não planta o desespero na alma dos que caem, porque estes sabem que não há de pagar caro, que hão de pagar caro a queda, mas que podem se levantar, o que os incita a procurar os meios de regeneração para gozarem depois de paga sua dívida. Então, a doutrina espírita dá para eles, dá para todos nós a esperança. Então, a gente sabe que estamos sendo punidos por nós mesmos, né? Mas que nós temos a esperança de nos libertar. Aqui, na moral espírita, né? Deus é o Pai,
que pune os erros do filho em seu próprio benefício, para chamá-lo ao bem e à felicidade, para que se criou. Então, nós fomos criados para o bem e a felicidade. Ali, na pena eterna da Igreja Católica, Deus é simplesmente juiz, o juiz cruel, que, não atendendo à fraqueza do delinquente, da qual ele não tem culpa, condenam à morte eterna. Não lhe admite regeneração. É simples assim. Pegou, perdeu-se por todos os séculos. Olha que loucura. A responsabilidade é nossa, porque o livre-arbítrio nos foi dado pelo Pai, mas foi dado também a consciência e a razão. Então, é o sagrado e perigoso dom do livre-arbítrio, mas com consciência e razão. Você sabe qual caminho escolher, o bem ou o mal. Você tem consciência para isso, mas tem razão para optar. Você, se fizer a opção pelo bem, está livre, mas fazemos a opção pelo mal, e aí precisamos nos regenerar. A responsabilidade é nossa, a justiça é de Deus, que pune, por lei invariável, nossas faltas, mas que, por seu amor, não nos condena eternamente, irreversivelmente, mas tem sempre aberta ao Filho pródigo a porta da regeneração, que é a do perdão e da felicidade. Então, se você quiser entender também o que é regeneração, pensa em perdão e felicidade. Como está a sua capacidade também de perdoar? Como está a sua tranquilidade de consciência em termos de felicidade? Né? Essa porta está sempre aberta para o Deus, para o Filho que busca a sua regeneração. Mas também o planeta como um todo, não só a gente particular, está caminhando para essa regeneração plena e total. Ele explica. É como o Espiritismo nos consagra a regeneração dos espíritos, ao ponto de compreender nela os demônios. Mas como se operam essas transformações? Então, o Espiritismo tem uma visão tão ampla da salvação, da regeneração, como lei, que até aquilo que a Igreja tem como pior, que é o demônio, até para ele a oportunidade da regeneração, de se transformar, né, em anjo de luz. Então, essa é uma mensagem ampla, geral e restrita que o Espiritismo, através do Evangelho do Cristo, nos traz. E aí a caminhada, né, para aquele demônio que está, ou aquele espírito ruim, atrasado, está no mundo primitivo, ele passa do primitivo para o de expiações, para o de regenerado, para o mundo ditoso, para o mundo celeste. Eis o ciclo evolutivo dos planetas, diz Bezerra. O planeta continua mudando apenas de condição, subindo de ordem, passando, por exemplo, de mundo de expiação, como é a Terra, e muitos outros, a mundo de regeneração, como são os que lhe estão acima. É a que deve ser nossa aspiração subirmos, porque nestes faz-se o progresso humano por entre risos e flores, que não mais à custa de dores e torturas, como neste purgatório aqui terreno. Então, nós passamos por evolução do mundo de expiação para o mundo de regeneração. Para isso, temos que subir, né? A condenação, porém, não é eterna, porque esses infelizes têm em todo o tempo o poder que Deus deu a todos os filhos de se arrependerem, regenerar-se e subir. Então, é arrependimento, é mudança de atitude mental, com isso, regeneração, e regeneração leva a subir de plano evolutivo. Então, é mudança de atitude mental, regeneração e subida espiritual. E nós temos o poder para isso. Aqui ele não fala que o poder é de Jesus ou o poder é, no caso dos nossos mentores espirituais. Não, eles são poderosos, sim. Mas eles são poderosos, antes de tudo, como instrutores para nós. Eles não podem fazer essa tarefa por nós. O médico,
Ele não nos cura. O médico nos dá as condições para a nossa cura. Se nós seguirmos os princípios orientadores da medicina e tomarmos os nossos remédios e cumprirmos a nossa terapia, nós teremos a condição da nossa saúde, da nossa recuperação. Esse poder está em nós. E nós temos que aprender a exercer esse poder. Cristo é o caminho, não caminha por ninguém. Subindo sempre, lenta ou aceleradamente, o espírito chega a sair limpo dos mundos de expiação e a passar aos de regeneração, onde, fluindo delícias, continua eternamente o seu progresso indefinido. Então, é lenta ou acelerada, vai depender de você, né? Nós aqui nos aplicamos mais ou não, não é isso? Mas o objetivo é ficar limpo, né? Ficar limpo e aí sairmos do mundo de expiação e começar a fluir delícias no mundo de regeneração. O planeta, progredindo como tudo o que é criado, chegará a não ter as condições físicas necessárias para que o homem, seu habitante, sofra as dores, as privações, as agonias e misérias, que eles são instrumentos de purificação. Perderá as qualidades do mundo de expiação e, pois, subirá à categoria do mundo de regeneração, somente habitável por espíritos lavados de suas passadas culpas, oriundas da transgressão das leis divinas. Então, é interessante que a Terra, só em você estar aqui já tem condições materiais que provocam sofrimento, que provocam angústia, né? Não passamos aqui sem enfrentarmos essas aflições, esses períodos, né? Mas o próprio planeta se transformará e lá no mundo de regeneração, né? Nós caminharemos lavados e sem esse tipo de sofrimento, de tortura imposta pela nossa queda. Feliz o que entrar e limpo pela porta franca da regeneração, pela qual lhe és vedado entrar com os trajes de fugas, de trânsfugas. Então, nós temos que fazer a nossa limpeza. Botei aqui a chave da vida do Egito, né? E essa porta pode ser aberta e nós encontrarmos a vida. Lembra? A regeneração e a vida fluindo de Jesus, como logo lá no início falávamos. Então, veja, essa porta tem que ser aberta, mas precisamos nos limpar, vestir a veste nupcial para o encontro crístico. A nova era e o juízo final. O que é que falam que quando há uma mudança de era, ao fim de uma determinada era ou de um determinado período, e costuma dizer de fim planetário, né? Este movimento continuará, diz Bezerra, até completar seu juízo, que pode-se dizer final. É o destino de toda a humanidade terrestre, até que, não havendo mais espíritos impuros na Terra, passar esta, ipsos fato, a ordem do mundo de regeneração, habitação de espíritos reconciliados com o bem, com a verdade, com a luz, que emana de Deus por Jesus. A geração nova, desde que são chegados os tempos, compor-se-á, em sua generalidade, de espíritos reconciliados e, consequentemente, preparados para acompanhar a transformação do planeta. A geração nova é a dos nascituros. Então, o próprio doutor Bezerra disse que ele ainda não está nessa regeneração, mas nesse mundo, nessa condição nova, né? Agora, como nós podemos fazer para que esse mundo aconteça, né? Aí nós temos que trabalhar algumas coisas importantes, como ele fala assim. A habitação dos reconciliados com o bem, com a verdade, com a luz, que emana de Deus. Então, nós já temos aqui 3 exemplos para saber se a gente está mais ou menos perto dessa nossa transformação. Estamos reconciliados com o bem?
a nossa atitude é de caridade, estamos reconciliados com a verdade que nos liberta, estamos reconciliados com a luz ou mergulhados nas trevas da ignorância? Como? Então, nós sabemos que temos que pegar a mensagem espírita, nos transformarmos e ajudarmos a humanidade, para que os nossos filhos, essa geração nova, os nossos filhos, os nossos netos, possam ter os instrumentos necessários para transformar o planeta, né? Para viver um mundo melhor. Deus, em seu infinito amor por seus filhos, tem lhes dado quanto é preciso para que, na hora extrema desse dia de ira, né, que é como se chama o juízo final, não haja conturbação, para que todos se achem aparelhados e acompanharem a Terra em sua transformação de mundo de expiação e de dores, em mundo de regeneração e de gozo. Então, teremos uma tecnologia de educação melhor, uma tecnologia de comunicação melhor, uma tecnologia de medicina melhor, né? Então, nós teremos melhores em tantas e tantas áreas e teremos todos os instrumentos devidos para que esse momento seja de menos conturbação e possa ser mais de reconciliação e transformação espiritual. A revelação espírita, que não admite provas eternas, que nos ensina a lei da salvação universal pela regeneração dos maus, a fé é a coluna de luz e de nuvens que nos guia pelos desertos desta vida e é a pomba saída da arca a voltar com o ramo de oliveira, símbolo da terra da promissão. Então, a terra da promissão, que é o mundo de regeneração, nós entramos, uma doutrina espírita nos promete e nos dá instrumento para isso, pela fé e pela esperança. E ele dá dois exemplos. O exemplo da fé é aquela coluna de luz que caminhava no deserto, levando o povo do Egito para a terra da promissão. É a coluna de luz que é o Cristo, é o Espírito de verdade que vai na frente, nos conduzindo. Os nossos bons espíritos, a pleno do Espírito de verdade. E o ramo de oliveira, que é aquele ramo em que Noé liberta a pomba da arca, né? E a pomba volta com o ramo de oliveira, mostrando que ali tinha terra seca, tem terra de salvação, tem terra para a vida. Então, essa esperança do ramo de oliveira para um mundo de felicidade, de alegria, é o que nos fala o Espiritismo. Então, pela fé, guiada pelo Cristo, pela esperança de entrar no mundo de regeneração. A igreja, o materialismo, aí o grande impedimento, né? O maior sofrimento que nós vivemos agora, na nossa era, e que gera tantas guerras, tanta desordem, tanto desequilíbrio, é o materialismo. A falta de crença, de vivência sincera de Deus, da lei do Evangelho. Bezerra, então, indaga: quem criou o materialismo, o positivismo, o ceticismo, senão as práticas impossíveis dos que se dizem representantes do Cristo, assistido pelo Espírito de Deus? Eles se dizem assistido pelo Espírito de Deus, se dizem representantes de Deus, que é a igreja, mas a igreja fala de pena eterna, a igreja condena a ciência, condenou Galileu, condena o progresso, condena como desequilíbrio, tanto a libertação da mulher, como o conhecimento e a prática amorosa do exercício sexual. Então, veja, são tantas condenações, são tantos nãos, né? É tanto não e impedimento que o mundo acabou largando a igreja para lá, né? E aí, abandonando a igreja, abandonou a fé, achando isso está errado, isso é um impedidor, e aí veio com isso o materialismo, né? O materialismo que o Augusto Conte é apenas uma pontinha do iceberg, né? Mostrando que, no fundo, é um materialismo substancial, porque está por toda a humanidade, né? Tanto no Oriente quanto no Ocidente. Tudo há de se afundar. Quem praticou isso vai se afundar. Tudo há de se afundar.
para sobre a ampla bandeira do Espiritismo, cuja inscrição é Deus, Cristo e Caridade, que é a bandeira de Ismael, congregar-se toda a humanidade em um único rebanho, ordenado pelo amor de Cristo. Nesse dia acabará o mundo, porque a terra passará de habitação de dor, de progresso, a habitação de regeneração e de gozo. Mas isso está sendo muito, muito impedido pelo materialismo. Ele ainda explica a culpa da igreja. Aplique, ó igreja, seu estimável talento à obra de regeneração da humanidade, fazendo-se apóstolo da nova lei, que é de redenção, como verificará por si, se despindo-se de fanáticos preconceitos, estudar o Espiritismo por seus fundamentos comparados com o Evangelho. Roma já deu o que tinha de dar. E o descalabro religioso universal é a prova da sua impotência. Pode embalsamá-la, ressuscitá-la nunca mais. Aqui, doutor Bezerra, foi duro, mas foi duro sem perder a ideia da esperança. É um erro tão grave, mas tão grave, de alguma forma, ser a condutora por ignorância do materialismo, que campeia, né? Que é algo assim que mostra toda a sua impotência de saber lidar com a mensagem do Evangelho e da regeneração. E contra o progresso, e contra a comunicação dos Espíritos, contra o amor de Jesus para sempre nos libertando, em todos os momentos da vida, contra a comunicação e a ideia da explicação melhor da solvência da alma, mostrando que a alma progride pela reencarnação, ela progride porque existe uma lei de evolução, que os mundos são habitados, quando se afasta de tantos princípios assim norteadores, se é culpado. Diz Dr. Bezerra, pode embalsamá-la, ressuscitá-la nunca mais. Porque faltar fé raciocinada é uma fé ignorante, é uma fé embrutecida, é uma fé ditada por dogma intransigente. Chegaram os tempos de ser banida a fé passiva, para dar lugar à fé raciocinada, e de passar a religião das fórmulas humanas para vigorar a lei do Evangelho, lei de regeneração e de salvação universal, compreendida em espírito e verdade. Está na hora do mundo caminhar no campo da religião com os princípios que nós temos hoje de liberdade de consciência, né? E aí a fé tem que ser raciocinada. Há um lugar na mesa da caridade divina, no seio dos eleitos do Pai, que em seu amor dá a todos os meios de regeneração e, em sua indefectível justiça, exalta a todos os que sabem aproveitar a sua caridosa esmola. Então, o banquete do Pai, que é a doutrina espírita, né, que se abre a todos os eleitos, dando a todos os meios para serem salvos. É um convite, mais uma vez, do céu. A doutrina espírita, que é a doutrina da regeneração, é um convite dos céus para esse banquete. É uma caridade divina, né? É uma caridosa esmola. A bandeira do espiritismo é a pleiade do espírito de verdade. São as revelações desses altos espíritos enviados por Jesus para completar a sua santíssima obra de regeneração da humanidade, que constitui a doutrina espírita. Então, agora fica claro o que dizemos no início. Regeneração parte de Jesus. É a doutrina do Evangelho, é a santíssima obra da regeneração, e que agora está sintetizada na linguagem moderna dos novos tempos, com o nome de doutrina espírita, que é o cristianismo redivivo. Esses espíritos, ou como é chamado o Espírito Santo, são inferiores a Jesus, que recebe do Pai todo o poder sobre a terra, no caso Jesus, né? São igualmente mensageiros de Jesus na grande obra da regeneração da humanidade. Então, Jesus e seus trabalhadores, e ele chama esses trabalhadores para o bem dos próprios trabalhadores, como é o caso de Bezerra, estão empenhados na obra de regeneração. O Espírito de Verdade vem começar a conduzir a obra de luz
de progresso, de regeneração, vem destruir as doutrinas humanas, os mandamentos humanos, vem conduzir os homens ao cristianismo do Cristo. Oxalá possamos ser trabalhadores de nós mesmos e para a ajuda da humanidade, como Bezerra é. Os espíritas convencidos que fazem da bandeira branca do amor e da caridade símbolo da regeneração da humanidade, não recuarão em seus trabalhos, certo de que Jesus não abandona seus trabalhadores. Então aqui, doutor Bezerra já pré-anuncia a bandeira branca do Cristo, né? A bandeira de perdão e de regeneração para todos, como lá no livro Brasil, o Coração do Mundo, Cristo aparece para Ismael com a sua bandeira branca da regeneração, do perdão para todos. E aí vem o feedback da obra de regeneração. 137 anos dos artigos do Dr. Bezerra, 134 anos do núcleo prático, que é o Grupo Espírita Regeneração. O que nós estamos fazendo? Agora, todo esse material está à nossa disposição, né? E você frequenta o Regeneração, e você frequenta outras instituições abençoadas e guiadas por Bezerra de Menezes, que é um dos condutores do Espiritismo Evangélico no Brasil, como está no livro Memórias de um Suicida, juntamente com Bittencourt Sampaio, né? O que você tem feito na instituição de regeneração que você frequenta? Né? E o que tem feito com esse material tão rico de Dr. Bezerra e com outros semelhantes? Né? Está na hora de realmente começarmos a apanhar a bandeira branca da regeneração que a doutrina nos oferece e fazermos a nossa transformação. E aí é a velha pergunta, né? Bezerra cumpriu? Cumpriu. Bezerra está cumprindo? Está cumprindo. Está exercendo o trabalho da regeneração da humanidade, da nossa regeneração, autorizando as nossas reencarnações, cuidando das nossas vidas e, inclusive, das nossas desencarnações? Sim. E nós? Como está sendo o nosso papel? Obrigado, Bezerra, em nome de Jesus, né, mentor de todos nós, pelo bem do seu trabalho e do seu acompanhamento espiritual em nossas vidas. Dizem que houve no Oriente um ser outrora que, sendo espiritual, fez-se homem, embora, e entre os grandes de então, das leis, os sábios, sem consultar os falsos alfarrábios, foi mestre, sendo humilde nazareno, concentração astral, olha o corpo fluídico, né? Concentração astral que a ciência encerra, ele desceu iluminando a terra e a fé pregando, a fé que nos consola. Ele, o Cristo, era o Verbo, era uma escola, verbo, sol, clarão, verdade, voz do Cristo, visão dos céus, como há de passar o ser humano sem ter luz, se és estrela, se és farol, se és Jesus? Minha alma, pois, vos pede, vos implora. Vós que viveis errando lá por fora, fugindo do dever, manchando a história, entrai, que a proposta de Bezerra de Menezes para um mundo de regeneração, pautado na doutrina espírita, que é o Evangelho redivivo, que é o cristianismo do Cristo, é luz, é paz, amor e glória. Fique com Deus, um beijo no coração e me inclua nas orações de vocês. Muita paz, tá? Tchau, tchau. Até uma próxima.